Olá, boa noite, amigos e amigas queridas, que são seguidores aqui do nosso Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, na cidade de Olambra. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira. A Leila manda um abraço saudosos, já está em casa. Chegou hoje, agora à tardinha com o Felipe, mas está muito exausta. Então pede desculpas por não poder se apresentar. E aí eu estarei como o Adoc, aquele que estará no lugar dela. Como ocorre todas as segundas-feiras, nós apresentaremos um tema evangélico e, claro, desnecessário dizer que à luz do Espiritismo, ou do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o Cristo redivivo para todos nós. Então, eu vou, neste momento, já pedindo licença para ir cumprimentando a Célia Borghi, a Sueli Aparecida. Boa noite, Sueli. Tudo bem, amiga querida? Recomendando que aqueles que têm algum pedido a fazer, no momento em que abrirmos para as solicitações gerais, abriremos depois, na mesma sequência, um intervalo pequeno para as suas solicitações pessoais. Então, no momento que vocês forem fazer, que as solicitações gerais podem incluir pessoas dos seus relacionamentos, pessoas que pode ser parente, pode ser um amigo ou amiga, e no momento que for para a solicitação pessoal, vocês vão pedir para si mesmos, tá? Então é um momento, digamos, egóico, né? Mas no bom sentido, que é para vocês também usufruir os benefícios do passe magnético espiritual. Então, cumprimentando também a Rita de Cássia, Arnaldo. Tudo bem, Arnaldo? Seja bem-vindo, querido amigo, da distante Boston, aí na América do Norte, nos Estados Unidos. E solicito também que aqueles que nos acompanhem e, por consequência, já aderiram a este grupo, por naturalmente se identificar, não com o apresentador propriamente dito, que enche as telinhas aí dos celulares, né? Mas, sobretudo, pelo conteúdo evangélico que é trazido e divulguem também junto aos seus amigos. É uma solicitação que o Evangelho, ou melhor, que o Espiritismo nos faz. O Evangelho, segundo Emmanuel, diz o Evangelho nos solicita uma caridade, que é a caridade da sua divulgação. Naturalmente, outros tipos de caridade, mas nesse particular, estamos na época muito feliz, um momento muito auspicioso para trabalharmos os conteúdos evangélicos de tal forma que eles cheguem a todos os irmãos nos mais distantes pontos da nossa casa planetária, a Terra. Já falei da Leila, né? E a Leila já está em casa, só para recordar, reiterando, aliás, mas está muito exausta. Foram praticamente 5 noites, dormindo mal ou não dormindo nada. Mas o nosso querido Luiz Felipe também já está em casa, de volta. Fez uma viagem um pouquinho comprida, né? E para as condições dele bem cansativas, veio de ambulância de São Paulo para cá. Também está em repouso neste momento, reflexivos, meditativos, né? Para que eles possam absorver as energias que vertem de mais alto em favor de todos aqueles que solicitam, porque o nosso Pai é Pai de todos e é, por consequência, também um Pai magnânimo, não é aquele Pai sovino, né, que dá para mais para um e dá igual para todos. A questão de pedir e obtereis, como nos asseverou o Mestre Jesus, é plenamente aplicável neste momento. Então, já soou nosso momento de iniciarmos. Alguns avisos que puderem
porventura tiver, eu farei ao final. Agora vamos começar, como de hábito, numa página do livro Vinha de Luz, que é da série Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, e pela psicografia abençoada do nosso querido Chico Xavier. A mensagem é de número 11 e tem por título Abre a Porta. É um versículo do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Vamos entender com a explicação de Emmanuel, sendo providencial, um pedagogo, que este Espírito benfeitor sempre foi e continua nos ajudando. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos, de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Por que não impor semelhante obrigação? Então, uma indagação que o próprio Emmanuel faz e ela a seguir explica. É que o Messias não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades de cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper, por nós mesmos, os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Querido Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos. Somos solicitantes, mas frequentemente também nos apresentamos para agradecer. Porquanto, assim como a gleba que guarda a semente que germinará, também faz renascer a cada encontro a esperança
Não obstante a noite escura que a humanidade terrena ora atravessa, momentos anunciados e preditos, que seria o momento da transição planetária. Por isso mesmo, aqui nos encontramos, rogando para este grupo e todos aqueles que lhes serão acrescentados os benefícios da esperança, da fortaleza de ânimo, sobretudo o robustecimento da fé que nos mantém no roteiro e que jamais sejamos nós, aquele que perverterá consciências alheias, respeitando a cada um de nossos irmãos no estágio em que eles se encontram, e sejamos nós os últimos julgadores. Se o tiver de fazermos, julguemos a nós próprios, em primeiro lugar. Então, com a sua bênção, com a dos emissários, dos benfeitores espirituais que nos assistem, daremos início a mais uma reflexão sobre o Evangelho, legado divino a nosso favor. Que assim seja. Então, cumprimentando também aqueles que neste momento, se apresentaram. A Rita de Cássia, já falamos, né, Rita? Sinta-se mais uma vez cumprimentado e também agradecendo aí o mimo, o carinho para com todos nós aqui e particularmente para com a Leila. Muito bem. É o tema da noite, amigos e amigas queridos. Foi, na verdade, extraído de um livro do Humberto de Campos. Para aqueles que não estão ainda familiarizados com as letras espíritas ou a literatura, Humberto de Campos foi um beletrista maranhense aqui entre nós. E ao desencarnar, ele adotou o pseudônimo de Irmão X após a edição do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que foi o primeiro da série de 16 obras que ele ditaria pelo médium Chico Xavier, nosso querido Chico. Então, o livro, no qual hoje apoiei-me, vocês vão até perdoar, já solicito em suas escusas, naturalmente, a proverbial caridade para com este incipiente servidor que vos fala. Como estou na seara, também estou no processo de aprendizado. Então, eu extraí do livro de Humberto de Campos, que tem por título O Boa Nova. E a mensagem é de número 16, Testemunho de Tomé. Falar sobre a literatura do querido benfeitor espiritual, nosso irmão X, seria praticamente um desafio que levaria meses, anos, porque toda a literatura dele tem muito profundo um profundo conteúdo evangélico. E todos nós nos sentimos muito gratificados. Mas o testemunho de Tomé, ele tem também uma mensagem que é também uma provocação para nós, sobretudo no momento da atual sociedade humana, em que muitos cristãos desviam-se do roteiro, não obstante as advertências do Mestre. Mas vamos, então, iniciarmos a leitura e farei breves comentários acerca de cada texto. Inicia Humberto de Campos dizendo que conta a narrativa de Marcos, o evangelista, naturalmente, que voltando Jesus de uma das suas excursões, se encaminhou para o território de Dalmanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Entremostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com a sua energia serena: por que pede esta geração um sinal do céu? Era frequente buscarem o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Então, aqui,
introduzindo a narrativa de Marcos, nós já percebemos que Jesus circulava muito em torno do lago Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou ainda o mar da Galileia. E ali em torno haviam várias colônias de pescadores, como ocorre hoje nas regiões litorâneas, né? Só que ele passava, então, entremostrando essa dor que ele causava, porque o mestre era de uma sensibilidade, mas não é por aí, porque ele próprio se colocava na condição de um enviado. E todo enviado do calibre de nosso Mestre Jesus, ele naturalmente não é um espírito de cristal, ele é de adamante, já experimentado em todas as etapas do processo evolutivo que o levou à condição de espírito puro. Mas ele não era que estivesse agastado, mas lhe causava um profundo desgosto ou uma profunda, talvez, decepção. Mas ele diz, então, mais particularmente, ou talvez até piedade. Por que pede esta geração um sinal do céu? Porque alguns exigiam os milagres mais extravagantes, no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus, pois, no exercício do seu ministério, não expulsara espíritos malignos, não curara paralíticos e leprosos, ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano, a grande mole humana reclamava prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte, mas particularmente os fariseus. Porque os fariseus eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas, dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. Então, realmente, falava assim, olha, eu me disponho a ver esses fenômenos, não é? Mas eu quero também ser parte desse processo. E Jesus conhecia um a um, e eram lobos travestidos em peles de ovelha. Porém, de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária da zona de influenciação do Senhor junto aos homens considerados mais importantes e mais ricos. Então, Tomé, ele imaginava, que era muito da essência do povo, da população pobre, e que Tomé também era um daqueles pescadores escolhidos pelo mestre para compor o colégio apostólico. Então, que eles, geralmente, pela submissão que eram sujeitos ao tacão do Império Romano, ele falava assim, quem sabe nós conseguiremos algum prestígio, ampliaremos a divulgação da mensagem do mestre, desde que ele se apresente aos homens ricos e importantes. E aí ele continua dizendo, então, o Humberto de Campos, falou que não raro insistia, quem? Tomé, insistia com Jesus, para que atendesse às exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza, sabendo que naquela época os fariseus e, sobretudo, aqueles que eram em autoridade junto ao templo, eles tinham autoridade política, jurídica e também eram legisladores. Então, tem muita semelhança com a nossa atualidade. Parece que tem alguns querendo fechar todos os poderes numa das mãos. Agora, naquele dia, prossegue Humberto de Campos, num dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador, por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nestes termos.
Esse discípulo de que fala aqui é o Tomé. E ele diz: Senhor, Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina. Então aí ele estava inflamado do interesse e queria naturalmente dissuadir o mestre nessa sua resistência para que ele não se expusesse, mesmo porque o compromisso dele era com os mais simples e aqueles que já se bastavam a si mesmos, então ele não os procuraria. Mas o que ocorre na sequência? Ainda diz Tomé: são altos funcionários de Herodes em companhia de doutores de Jerusalém que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Então, em verdade, o que ocorreu aqui foi uma coincidência. E talvez, durante toda a vida, Tomé não encontraria a ocasião mais propícia, e talvez também porque o mestre já estivesse nos seus momentos finais do seu apostolado, da sua atividade missionária como emissário divino, e então ele já carrega todas as fichas, né? Incluindo essa feliz coincidência de alguns membros influentes do patriciato estar ali para conhecer o lago. Naturalmente, eles queriam conhecer os seus domínios, né? Já que eles se impunham sobre toda a Judéia. E ainda insiste: mestre, eu compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. Ou seja, quando ele fala de sinais, ele está se referindo a fenômenos que Jesus já os tinha produzido, tal como de cura dos leprosos, do endemoniado gadareno, né, de colocar muitos nos roteiros através da sua mensagem, das quais é enigmática e talvez a mais sedutora seja do Sermão do Monte. Enfim, por todos isso que ele já tinha feito, os chamados sinais, mas Tiago ou Tomé, queria que Jesus fizesse algo muito particular. Eu vou imaginar, então, uma coisa na atualidade, o seguinte: olha, já teve um espetáculo circense aberto a todo o povo, todas as pessoas. E agora queria um outro espetáculo também, mas privativo, ou seja, o pessoal teria direito de camarote, hoje, né? Camarote, e naturalmente com os rapapéis e outras bajulações, para assistir a Jesus realizar um fenômeno, ou outrora chamado milagres. Mas, continua, se são incapazes, agora é Jesus que ele diz, mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Então, Jesus aqui, neste momento, ele utilizou a outra asa que leva os espíritos a Deus, que é a asa da razão, ele racionalmente, ele coloca isso em termos práticos, né? E aí, então, Tomé deverá responder-lhe. Então, Jesus aqui neste momento, só para falar ainda do mestre, ele foi muita convicção. Ele colocou nisso aí. Porque nós sabemos que os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que os substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina.
Então, aqui, Humberto de Campos faz esse comentário referindo-se às mãos dadivosas, que são autênticos fenômenos da natureza, como chamamos, e que na verdade, o fruto da providência divina, que provê ao homem, enquanto aqui o espírito reencarnado, ao ser humano, para que eles proverem da assistência material. Então, os pais humanos, eles são zelosos, mas Deus supera tudo em termos de indulgência, ou de diligência, ou de favorecimento da nossa espécie, enquanto homens em espírito encarnado aqui na Terra. E ainda assim, apesar disso, eles negam. Não, mas não existe Deus, eu não vejo, mas a natureza é o livro de Deus, leia nele. Ah, não acredito, eu quero um milagre especial. Vamos assim até forçando um pouquinho a linha de argumentativa, dizendo assim, olha, a cachoeira não está jogando água de cima para baixo mais. A água de baixo agora é que está subindo. Então, seria a obliteração ou anulação das leis divinas. Então, o seu código divino, ele está implícito, aliás, na natureza. É saber ler. E não obstante isso, ainda os homens timbram, quer dizer, insistem sempre em negar a assistência da providência divina. E aí recomenda Tomé, vai Tomé e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra, destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Aí, Tomé que indaga, o Tomé era persistente, nós temos que reconhecer isso. Ele diz, mestre, qual será então a nossa senha? Ou seja, o sinal, né? A nossa senha, Tomé responde-lhe, mestre, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhes mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás o resultado. Nós temos, na figura do Chico Xavier, exemplos maravilhosos. E consta que ele, quando é visitado por mães viúvas, mas, sobretudo, por aquelas que foram infelicitadas ou que foi acometida de algum infortúnio, perdendo, quiçá, o filho, o marido ou os filhos. Então, não havia lágrimas bastante para confortá-las que não fosse a do próprio solicitado. No caso, o Chico Xavier. E tem uma série muito interessante chamada As Mães de Chico Xavier. Inclusive, transformou-se em filme. Mas o Chico, então, quando aquelas mães enlutadas se apresentavam lá, o Chico ele não falava nada, porque as palavras, em determinados momentos, são impotentes para consolar, porquanto não é o momento de, por exemplo, fazer uma preleção espírita. E ele então se limitava a abraçar, e ele chorava junto. Então, como o Mestre Jesus aqui diz, quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. Francisco de Assis, o Poverello, Poverello de Assis, como era conhecido, né, carinhosamente, entre os seus conterrâneos, contemporâneos, ele diz, olha, pregue o evangelho a todo o reino, ou melhor, pregue o evangelho, reformulando a frase, uma frase bem curtinha, eu estou alongando.
Pregue o evangelho, mas, se necessário, use palavras, porquanto o exemplo é realmente a melhor forma de mostrarmos àqueles que estão próximos de nós, não por orgulho nosso, mas para mostrar para eles como elemento de convicção que nós entendemos o seu sofrimento e nos solidarizarmos com ele. O exemplo, como diria Gandhi, ele até, o discurso pode até empolgar, mas o exemplo é quem arrasta. Então, adiante, aí diz assim Jesus: se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. Nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. E aqui o mestre, então, dá mais uma lição para Tiago, porque são falsas todas as grandezas terrestres. Então, quando deixamos de fazer alguma coisa que venha retirar o homem comum uma visão unicamente materialista, mas elevamos eles aos céus, nós estaremos não satisfazendo eles, quer dizer, deixarmos de fazer, neste sentido, ou seja, de mantê-los agrilhoados aos seus valores transitórios. E eles estarão, então, sendo liberados mediante o nosso exemplo, porquanto todo o resultado do que aqui fizermos e aquilo que deixarmos de fazer será o somatório das nossas chamadas perdas e ganhos. Desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu. Então, Jesus tinha conseguido convencê-lo. Entretanto, não conseguia escapar a pequeninas indecisões em matéria de fé. Por isso que o título é o Testemunho de Tomé. Porque Tomé, entre todos do colégio apostolar, ele foi o de fé mais vacilante. Que nós encontramos muitos, aliás, no nosso meio. Enquanto a sorte nos favorece, nós temos fé. Mas fomos colhidos pela adversidade e a gente consegue mensurar, medir, que a nossa fé ainda era muito pequenininha, nem do tamanho de um grão de mostarda. E aí prossegue na narrativa de Humberto de Campos, que dentro em pouco tempo a onda das perseguições vinha desfazer a suave e divina aventura. Então, quando viu seu mestre sendo execrado publicamente, martirizado, e depois viria a ser supliciado, ele também não resistiu às grandes vacilações do triste momento. E ele debandara. Contemplando o mestre na cruz do Gólgota, Tomé se pôs a chorar discretamente. Porém, como se o olhar do mestre buscasse, entre os milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara e, magnetizado pela sua feição divina, avançou, hesitante. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual, naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe, em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Então, quantas vezes nós ficamos, tal como Tomé, aguardando que sejamos favorecidos
por todas as possibilidades que o momento moderno, essa modernidade avassaladora, nos facilita a existência. Mas elas não nos preenchem, porquanto a realização ela tem que ser de dentro para fora. E quantas vezes também nós aí nos vimos constrangidos a chorar amargamente, como Tomé o fez. Porque não obstante a advertência do Messias, feita do cimo da cruz, da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase insuperáveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, em se tratando de amor. Mas, no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições, e a dúvida continuaria a atormentá-lo. Sua alma se deixava empolgar por inúmeras decisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição estalou em Jerusalém por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, a convertida, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor, tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Porque muitas vezes o colégio, ou seja, aqueles seguidores do Cristo, né, os seus apóstolos, e eles não se encontravam no mesmo lugar. E naquela manhã de domingo, 2 dias após a crucificação do Mestre, então alguns destes são os citados, como Pedro, João e a Maria de Magdala, embora ela fosse, para os homens de então, uma pecadora. Então, mas ela foi a primeira, veja, isso é interessante, gente, chamando a atenção, porque Jesus, ele tinha um alto apreço pela mortificação de Maria de Magdala, porquanto foi para ela que ele primeiro apareceu. E no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, O Espírito, ela narra que Maria teria confundido Jesus com o jardineiro, visto pelas costas em que situação isso se deu. Ela, no dia seguinte, porque o sábado é um dia em que eles guardam o sabato, ou seja, os judeus, se faz parte da tradição, está inclusive na Torá, então não se faz nada. Mas no primeiro é como se fosse um grande feriado, não faz nada. E no domingo, ou seja, 2 dias depois da crucificação, era aquele apropriado para que ela fosse visitar o túmulo e fora cedido por, acho que é Zacarias não, Arimateia. Então, Arimateia tinha cedido o seu túmulo para que os despojos do Cristo fossem ali colocados. Ele não era enterrado. Colocava-se ali em torno uma pedra muito grande, era uma pedra que eles rolavam, e o corpo depositado ali naquela forma, ele ficaria considerado assim sepultado. Mas Maria de Magdala, quando vai procurá-lo, fala assim, eu queria ver o corpo do meu Senhor, onde ele foi sepultado. E ela encontra a porta, a melhor pedra, né, dali daquele sepulcro, aberto. E aí ela avista Jesus assim de trás dele e confunde ele com um jardineiro. Então, muito interessante. E ela pergunta onde levar o corpo do meu mestre. Quando ele se volta, aí ela não contém-se e prostra-se em choros, porquanto Jesus ressuscitara, ou melhor, ele dera de si provas de que a vida continua. Né? É como diria o André Luiz, que a vida não cessa, porquanto a morte é o jogo escuro das ilusões. Então ali estava ela, a dar testemunho primeiro de que o Cristo ressurreto se encontrava ali. Um fenômeno de materialização, sabemos, mas com muitas nuances de perfectibilidade. Só o mestre podendo fazê-lo nesse nível, que era muito raro.
Hoje já tivemos várias materializações, mas um fenômeno mediúnico que não era tão comum à época dele. Mas aí, o Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos, porquanto aí o Senhor percebendo-lhe, Jesus então já se manifestando ali para os apóstolos, ele diz, o Senhor percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Conta o Espírito Humberto de Campos que entre todos os discípulos do Cristo, além de João, Tomé teria sido o único a vê-lo no martírio da cruz, porque os outros, eles, a começar por Pedro, afastaram-se, com receio de terem também ser os próximos supliciados. Implantava-se o terror. E assim que Herodes, tetrarca da Galileia, ele dominava aquele feudo romano, fazendo par com o imperador de então. Aí Jesus diz assim, Tomé, põe as tuas mãos nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, aquele sinal que era um milagre que Tomé tanto procurava em Jesus, Jesus diz assim, eis aqui o sinal, as chagas. Então, tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura. Ele proporcionava ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro e o sentimento lhe acrisolara a fé. Então, são as duas asas, sentimento, emoção, coração, eles também fazem parte, mas o sentimento, esse, quando solicitado no refolho de nossas almas, é que vai realmente acrisolar, ou seja, vai cristalizar a nossa fé. E assim ocorreu naquele momento com Tomé. Agora eu queria fazer algumas breves considerações ainda sobre o cristianismo, porque nós, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos urgentemente descrucificar o Cristo. Porque a semelhança de Saulo de Tarso a caminho de Damasco, nas origens do cristianismo, nós também precisamos fazer a travessia. Por que eu falo isso? Porque naquele domingo radioso, aquela manhã de domingo, era o domingo de Páscoa, então Jesus manifesta-se em toda a sua grandeza. É tocado de uma luz safirina que deslumbrava a todos aqueles que ouviam. E esse Jesus nós não os vemos aí nos chamados templos religiosos. Mas nós vemos sim o Cristo na cruz. Parece que é uma forma de intimidação, uma tática antiga no terreno, no campo das religiosidades, para instituir a dominação, porquanto o Cristo crucificado, ele, alguém fala assim, mas ele já carregou todos os nossos opróbrios, né? Quando ele se deixou imolar na cruz. Mas não foi exatamente assim. Porquanto ele deu os testemunhos de que nós também poderíamos fazer tudo o que ele fazia, tudo o que ele fez, e até alguma coisa mais. Então ele delegou responsabilidades para nós também. E para andar nas suas pegadas, nós temos que completar a travessia, completar a jornada. Porque hoje proliferam, quer dizer, são muitos os que se denominam cristãos, mas cultuam uma religiosidade absolutamente terrena, inócua, ausente ou desconectadas da fé. A fé genuína, que nasce dessa religiosidade, conexão com o mais alto. Então, cultua uma religiosidade de favor ou uma religiosidade de conveniência. Ao passo que, no outro lado,
escasseiam os que realmente vivem. E o Cristo que proclamou: e eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O que nós fizemos com esse legado do Cristo? Porque optamos, na imensa maioria da cristandade, ou seja, daqueles que se professam cristãos, por cultuarmos o Cristo daquela sexta-feira. E aí, por isso, talvez o Espírito André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, tenha esculpido essa frase, que é uma frase, uma afirmação lapidar, que é como eu disse ainda há pouco, relembrando. A vida não cessa. A morte é o jogo escuro das ilusões. Essa é a verdadeira vida. O jogo escuro das ilusões, ele cessa para muitos. Ali, quando a morte nos reclama os ossos, o sepulcro, a sepultura eles reclamam os ossos, ou seja, e ali eles acham que finda tudo. Mas isso aí é o jogo escuro das ilusões. Essa que é a verdadeira morte. Porque a hora é do testemunho corajoso. Assim, a semelhança de Tomé, sejamos como seguidores do Mestre Nazareno no primeiro século do cristianismo nascente, que ao serem lançados às feras nos círculos romanos, em uníssono, quer dizer, numa só voz, eles proclamavam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre, vos glorificam e saúdam. Muita paz. Então, aqui já cumprimentamos a todos, amigos e amigas. Vamos, então, para o nosso momento, em que, conforme lembrado no início da nossa preleção de hoje, será desdobrado em 2 momentos em que silenciaremos. E no primeiro momento, vamos pedir por alguém um afeto, ou até um desafeto, porque não existem inimigos, assim como não existem o mal, porque o mal, como lembrava o Chico, é a ausência do bem. Um desafeto, aquela pessoa com a qual não simpatizamos muito, que nos tenha magoado, nos tenha ferido, nos tenha, sobretudo, logrado-nos, que tenha traído, oremos também por eles, nesse primeiro momento. E no segundo, nós pediremos por nós mesmos, cada um conforme suas demandas e as suas necessidades pessoais. Deus, Pai misericordioso, justo e extremamente bom, nessa noite, rogamos pela humanidade inteira, sobretudo pelas provações que ora se abatem sobre todos os povos, que a ninguém esteja poupado da colheita, porque a semeadura foi livre, mas quantos estão neste momento, ó Pai, desfalecidos nos mecanismos de fé, porque enganados por muitos enganadores, mas sobretudo por terem se deixado seduzir pelas facilidades prometidas, distanciados dos ensinos do Mestre, que não nos privou do sacrifício, e que tão logo estivéssemos superado uma prova, já que vivemos, estagiamos no planeta, escola, que a cada superação, como uma lição cumprida, outra se nos apresentaria. E neste momento, o processo de coletivização das influências malévolas, quantos estão tombando? O suicídio faz campo rasa em todos os rincões do planeta. São chegados os momentos, sabemos. Mas quantos corações desalentados, ó Mestre Jesus, olhai por eles.
que eles recebam, assim como tu recebestes aos teus apóstolos, receba cada um de nós, teus filhos da retaguarda, teus irmãos menores, para que não nos esqueçamos, sobretudo, dos exemplos que aqui deixastes, insuflando-nos o bom ânimo, garantindo que a nenhuma das ovelhas que o Pai vos confiastes estaria perdida. Queremos, Mestre Divino, incluir-nos neste seu rebanho. Acolhe-nos em teu redil, teu remanso, que possamos também, correspondendo às nossas próprias necessidades, tirarmos momentos preciosos de uma existência, uma experiência tão breve aqui na Terra, para que não seja ela perdida. E cultuando os valores que vós, como o amor, a misericórdia, a compaixão, a paciência, pérolas de um grande colar, que é uma joia, deixaste-nos, que ela não seja, por nós, atirada aos porcos, aprendendo convosco. E a verdade, que sobretudo prevalecerá no final, restará a nós mesmos a tarefa de desvendá-la, de conhecê-la, começando por nós próprios. E agora, neste momento, vamos fazer silêncio íntimo, rogando pelos nossos irmãos da jornada terrena, que estão mais distantes um pouco do que nós, do roteiro traçado pelo Mestre. E agora, meus irmãos e irmãs, busquemos o concurso de mais alto a nosso próprio favor, e que as águas depositadas no copo, no vasilhame, sejam em benefício de nós próprios, quizá superando um transtorno, um incômodo físico, um afeto que já não mais se encontra entre nós, e que nós, desfalecidos em nossas necessidades, e sobretudo nas nossas forças já exauridas, que elas sejam retemperadas. Oremos. E assim, Mestre Jesus, divino amigo, pastor do imenso rebanho da humanidade, registramos com apreço a nossa gratidão e, sobretudo, pela misericordiosa atenção a que todos nós, neste momento, fomos acolhidos por vós, através dos seus emissários, benfeitores espirituais, situados junto a cada um de nós, e que, insuflados, reabastecidos deste fluido vital, que possamos, agora, recompondo-nos
e retornando ao ambiente onde ora nos situamos, vamos abrindo lentamente os olhos, assim orientando-nos daquilo que nos está em torno. Então, meus irmãos, minha irmã, temos a Célia Borghi. Boa noite, Célia. Já temos já cumprimentado todos os outros irmãos que aqui se encontram, que estiveram conosco essa noite, refletindo sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como falei no início, irmãos e irmãs, a reflexão era sobre uma obra psicografada, mas em sua essência trata do Evangelho redivivo. Que nós, ao finalizarmos mais esta noite, antes de prepararmos-nos para o nosso repouso do corpo e nos permitir alçar a voos mais altos em direção aos páramos divinos, que nós possamos dar também diariamente, e é um desafio, um testemunho, o que Tomé o fez lá no finalzinho, e por isso que nós não esperemos ver para crer, assim como Tomé. Já temos exemplos, temos inumeráveis companheiros e companheiras que Deus situou ao nosso lado, para que nós não nos deslindarmos do Mestre Divino e, sobretudo, nosso Pai Celestial. Esperamos que a Leila, na próxima semana, já possa estar aqui com vocês, mas eu, como seu substituto ad hoc, senti-me muito gratificado e que espero que essa mensagem possa ter acrescentado a cada um, na cota que lhe é apropriada, da qual necessita, as reflexões acerca da passagem do Mestre entre nós. Então, ao terminarmos, fazemos mais como de hábito as nossas rogativas em benefício da divulgação do nosso canal, SEAC Olambra, no YouTube. E aí, também você já os tem no Instagram e no Facebook. Aqueles que, porventura, queiram solicitar para as terças-feiras, tem seus nomes, ou nome de alguém, um ente querido, inserido nas solicitações, nas rogativas de vibrações e radiações, nós vamos passar o nosso telefone, já não tão novo, que há algum tempo vemos divulgando, mas porque a gente estava acostumado com o anterior. Né? E agora é o DDD 19 99 456 4473. É o WhatsApp. Então, repetindo, 99 456 4473. Paz a todos e uma excelente noite. E que Deus permaneça sempre em nossa companhia e dele nós não nos afastemos. Que assim seja.